Olá, alunos do oitavo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias, estou junto aqui com a professora Silene para a nossa aula do dia, a aula produção de podcast. Olá, professora. Olá, professor Mauro. Olá a todos que nos acompanham. Tenham um bom dia. E hoje a nossa aula promete, é uma aula de muita criatividade e vocês precisam participar dessa aula porque, olha, tem coisa boa aí. Pois é, vamos lá apresentar a aula então, o tema, as habilidades e o objetivo. Tema da aula, adaptação e produção de textos para mídias digitais. Habilidades que a gente vai trabalhar hoje, analisar textos orais, áudio e ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram produzidos. A segunda habilidade, produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. O objetivo da nossa aula de hoje é planejar, revisar, publicar a escrita de textos de acordo com o meio de comunicação. Nessa aula, então, nós iremos hoje pensar em todo o contexto da produção de um podcast. Iremos também pensar em qual meio de comunicação certos textos eles podem circular e adaptações, tá? Então, já nesse primeiro momento, para que vocês já pensem aí no contexto de publicação ou meio de comunicação, tem uma pergunta para vocês aí, algumas imagens para vocês analisarem no chat. Vou dar um minuto para vocês analisarem as imagens e comentarem aí no chat o que vocês acham. O que você tem ideia, ou qual imagem que vem na sua mente quando você vê essas imagens aí na tela? Tem 3 imagens, você pode comentar uma ou as 3 ao mesmo tempo, não tem problema. 1 minuto. De volta aqui com a participação dos alunos e professores, né? As imagens que estão na tela, que estavam na tela. A pergunta era: você tem ideia de qual é o contexto em que cada imagem aconteceu ou que cada imagem representa, né? As respostas que a gente teve aqui foi a imagem número 1, o Coliseu, né? A imagem número 2 é um karaokê, né? Essa animação parece um karaokê. E a imagem número 3 é um teatro ou cinema. Seria isso, Pro? Exatamente. Então, essas imagens representam aí algo relacionado à nossa cultura. No contexto aí tem uma imagem para apresentação teatral, tem uma imagem aí para a parte de cantos. Então, até na segunda imagem, quando voltarem lá, vocês tiverem um tempinho, vocês vão irão verificar que tem assim, adultos, tem crianças, tem jovens, é uma imagem colorida. E a outra imagem dá a ideia de um cinema, um teatro, algo nesse contexto aí. E provavelmente algum desses contextos vocês já foram, já ouviram, pelo menos falar. Tá? Então, é nesse contexto que nós vamos trabalhar hoje. Uma obra que pode ser apresentada em vários ambientes. E já que uma obra pode ser apresentada em vários ambientes, eu separei também agora mais 2 imagens. Eu quero que você pense sobre essas 2 imagens que irão aparecer. Você consegue associar a algo que você já ouviu, já leu em algum momento? Então, tem 2 imagens, eu vou deixar 1 minuto também para vocês pensarem se remete a alguma lembrança, alguma situação da vida. 1 minuto.
de volta aí com a participação. Temos aí duas imagens, né? Tínhamos duas imagens na tela que era para você verificar se essas imagens faz você lembrar de algo que você leu, assistiu ou já ouviu falar, né? Então temos a imagem, se puder voltar na tela de novo, temos a imagem do moinho de vento, né? E essas estátuas aí, essas esculturas de dois cavaleiros, né? E aí as respostas que vieram para a gente, principalmente pela segunda imagem, é lembrar do aventureiro, né, Dom Quixote, de Miguel Cervantes. E aí a primeira imagem também lembra, né, e a professora pode depois falar mais, mas essa primeira imagem também lembra um contexto da história, né, do Dom Quixote, quando ele saiu para suas aventuras, né? É isso, Pro? Exatamente, né? Então vocês lembraram que essa parte do moinho de ventos, ele tem aquela ideia da história de Dom Quixote, quando ele enlouqueceu no contexto e que ele começou a imaginar que ali seriam gigantes, pessoas que eles precisariam estar lutando, e na verdade não era nada disso. E a outra imagem seria, no caso, Dom Quixote mesmo, né, com seu cavaleiro, com seu escudeiro ali, no contexto atual. Tá? Então, nós vamos pensar nesse contexto aí. Já que eu comentei, então, e nós falamos um pouco desse Dom Quixote, nós vamos ler um trechinho, um fragmento da história de Dom Quixote, e depois dessa parte, desse fragmento, que será a nossa produção, que vocês irão trabalhar no decorrer da aula. Então, professor Mauro, por favor, Perfeito. leia, então, o fragmento, e depois nós iremos fazer análise. Vamos lá, então. Leia esse trecho do capítulo 8 da obra de Dom Quixote, de Miguel Cervantes. O bom sucesso que teve o valoroso Dom Quixote na espantosa e jamais imaginada aventura dos moinhos de vento, com outros sucessos dignos de feliz recordação, quando nisto iam, descobriram 30 ou 40 moinhos de vento que há naquele campo. Assim que Dom Quixote os viu, disse para o escudeiro: a aventura vai encaminhando os nossos negócios melhor do que os soubemos desejar. Vês ali, amigo Sancho Pança, onde se descobrem 30 ou mais desaforados gigantes com quem penso fazer batalha e tirar-lhes a todos a vida, e com cujos despojos começaremos a enriquecer, que esta é boa guerra e bom serviço faz a Deus quem tira tão má raça da face da terra. Então é um trechinho lido, vamos continuando. Quais gigantes, disse Sancho Pança. Aqueles que ali vês, respondeu o amo, de braços tão compridos que alguns os têm de quase 2 léguas. Olhe bem, vossa mercê, disse o escudeiro, que aquilo não são gigantes, são moinhos de vento. E os que parecem braços não são senão as velas que, tocadas do vento, fazem trabalhar as mós. Bem se vê, respondeu Dom Quixote, que não andas corrente. Nisto das aventuras, são gigantes, são. E se tens medo, tira-te daí, e põe-te em oração enquanto eu vou entrar com eles em fera e desigual batalha. Dizendo isso, meteu esporas ao cavalo rocinante, sem atender aos gritos do escudeiro que lhe repetia serem, sem dúvida, alguns moinhos de vento e não gigantes, os que iam acometer. Mas tão cego ia ele em que eram gigantes, que nem ouvia as vozes de Sancho, nem reconhecia com o estar já muito perto o que era. Antes ia dizendo a brado: não fujais, covardes e vis criaturas, é um só cavaleiro o que vos investe. Ok. Trecho interessante. Essa história é maravilhosa, né? Então, aí temos também algumas palavras ainda um pouco mais fora que nós usamos no nosso vocabulário no dia a dia, mas nós sabemos que o texto de Miguel de Cervantes é um texto antigo, mas a história em si é uma das histórias mais lidas, né, tanto na versão espanhola, mas também, né, no mundo. Então, no contexto da literatura, Miguel de Cervantes, então, assim, fez um grande sucesso e continua fazendo. E nós vamos comentar bastante sobre essa obra, porque com certeza, em algum momento, em alguma situação, você vai ouvir falar sobre ela. Dentro desse contexto da obra de Miguel de Cervantes, que nós estamos falando, a obra se passa num contexto onde, no caso, o Dom Quixote, ele é um fidalgo, então ele tem uma certa estrutura nobreza, de algum modo, e ele por conta que ele leu muito, muito, diz que ele acabou chegando à loucura, né? Mas isso aí é uma ficção, uma sátira no contexto, né? Ele lia muitas obras de cavalaria, né? E ele curtia muito aquilo, né? Gostava. Então, ele sofreu um acidente e, a partir dali, ele passou a acreditar, né,
que ele era um cavaleiro de verdade. E aí saiu para a aventura, como a gente percebeu aí. Exatamente. Aí ele acreditou e começou a viver nesse contexto, achando que aquela era a realidade dele. E ele conseguiu convencer um colega para poder fazer parte dessa aventura, a aventura do Dom Quixote. E nesse contexto, então, era um momento de novelas sobre cavalaria. Então, como eles liam muito, ele acabou entrando nesse contexto e achou que tinha que fazer justiça. E fazer essa justiça, no contexto dele, era também encontrar um amor. Então, nesse contexto, Dom Quixote sai da sua cidade para fazer justiça ao mundo e também encontrar uma donzela perdida, que seria como finalizaria essas novelas aí no contexto. Então, assim, nós sabemos, então, que essa obra dele foi adaptada para vários tipos de situações, para o teatro, para o cinema, música, filme. Então, ela foi muito reproduzida. E agora nós vamos entrar nesse contexto aí de reprodução. Como uma obra ela pode ser reproduzida? Será que é somente na parte escrita? Aí que vem o nosso trabalho de hoje. Então, vou contextualizar para vocês. A adaptação de um texto ocorre de diversas maneiras. Tudo depende do objetivo e do canal de comunicação que será apresentado. Pode ser feito a leitura ou a interpretação de modo fidedigno, ou seja, do jeito que é a obra, ou através de paródias, fazendo releituras, algumas mudanças. Mesmo quando eu falo para vocês assim, é feito de modo idêntico à obra, na verdade, nunca sai idêntico à obra, né, professor Mauro? Né? Sempre há uma mudança, porque se o autor escreve de um jeito, na hora que você vai reproduzir, você coloca ali algumas mudanças, algumas atualizações, pode mudar o contexto. Então, nós falamos que isso é uma releitura e também pode fazer ela como sátira, no caso de parodiar, de ironizar, até mesmo chegar na situação de criar um ridículo, mas não é muitas vezes no contexto para a apresentação que eles utilizam aí. Essa mesma história de Dom Quixote, agora eu fiz de uma maneira diferente. Eu criei uma notícia fictícia. Então, vocês vão ouvir agora um podcast falando um pouquinho dessa história. É um áudio breve, mas vocês entenderão como foi produzida para os nossos momentos, no momento atual. Vamos ouvi-lo. Notícia urgente. Nesta manhã, no vilarejo de La Mancha, na Espanha, o senhor Dom Quixote, o nobre cavaleiro e justiceiro, enfrentou aproximadamente 30 gigantes. Sancho, seu fiel escudeiro, alertou que os gigantes não passavam de meros moinhos. Porém, Dom Quixote não conseguia discernir entre o que era real ou imaginação. Acabou se ferindo. Voltamos a qualquer momento com mais informações sobre este sonhador. Então, vocês perceberam que eu criei uma notícia atualizada que Dom Quixote tinha acabado, né, de cometer alguma loucura nesse contexto. Então, eu fiz a notícia no podcast. Então, só para relembrar então o que é podcast, vamos colocar na tela e aí farei a leitura para vocês. Então, o podcast surgiu como uma forma de transmitir conteúdos dos mais diversos via áudio. Ultimamente, empresas do ramo jornalístico utilizam esse suporte para transmitir notícias, artigos de opinião, receitas culinárias, notícias esportivas, etc. Numa geração que se conecta para tudo, tornou-se o caminho ideal para estar a par dos acontecimentos do cotidiano, pois basta um simples clique e um conteúdo está disponível para ser aproveitado em qualquer momento, em qualquer lugar. Já o videocast é uma variante na qual se usa o vídeo e não só o áudio, muito comum nas redes sociais. Então, relembramos para vocês a diferença do videocast e do podcast. Então, eu fiz para vocês o áudio fictício sobre a situação do Dom Quixote. Agora, nós vamos ver algumas adaptações que foram feitas dessa mesma obra. Nós temos um vídeo, e vocês irão assistir o vídeo. Assim que terminar o vídeo, eu peço que vocês coloquem aí, embora seja um vídeo bem curtinho, dá para entender a adaptação que foi feita? Dá para ver ali o contexto da apresentação? Assim como eu fiz o podcast de 30 segundos, o vídeo também é muito curto. Então, vamos assistir agora o vídeo. Ministério do Turismo, 10 anos, apresenta... Balé Bolshoi, em Brasília, com o espetáculo Dom Quixote. Domingo, 9 da noite, aqui na NBR.
Ok. Então, o professor Mauro, vou aproveitar que você está aqui e perguntar. Já deu para perceber que uma história, no caso de Dom Quixote, nós fizemos a leitura, depois eu fiz um podcast e agora vimos um vídeo de um outro contexto. O que você pode falar um pouquinho sobre isso? É que, na verdade, é assim, os conteúdos, os assuntos, né, como você mesma disse, eles vão se perpetuando, né? Então, nós temos a história de Dom Quixote, que começou com Miguel Cervantes. Ele já estava fazendo ali uma crítica, uma paródia para a questão das novelas de cavalaria, né? Trazendo aí a ideia do cavaleiro enlouquecido, né? E essa história vai se perpetuando. Então, conforme vai atingindo gerações futuras, ela vai se adaptando também aos suportes. Perceba que hoje, se eu chegar para falar com um aluno do 6º, 7º, do 8º ano sobre essa história, da forma como ela era ensinada nos séculos anteriores, ou até no início do século XX, já não vai ter o mesmo alcance. Então, a gente tem que adaptar. O que nós vemos hoje são o retrabalho, né, a releitura dessa obra em diversos suportes, né, como o podcast, como o vídeo, como o teatro, né, trazendo aí uma possibilidade de alcançar novas gerações com um conteúdo que nunca fica velho, né, embora seja antigo, nunca fica velho. Exatamente. É um conteúdo que, de acordo com o momento, com o tempo, podemos fazer as adaptações necessárias, né? Exatamente. E é sempre bom ter a original, né? E aproveitando esse contexto, agora sim, vocês também irão assistir um outro vídeo, e esse vídeo já fala um pouquinho sobre a obra e o autor. E vamos entrar em outro momento. Eu pensei aí como que também uma obra ela pode ser representada. Então, vamos ao próximo vídeo. Uma exposição aqui em Brasília retrata os lugares marcantes na vida do espanhol Miguel de Cervantes. A mostra lembra os 400 anos da morte do autor de Dom Quixote. Considerado o maior expoente da literatura espanhola, Miguel de Cervantes criou a história do cavaleiro sonhador e um pouco lunático Dom Quixote de la Mancha. Artistas do mundo todo já criaram versões para Dom Quixote. O rapaz magro alto com a cabeça nas nuvens e seu fiel escudeiro, Sancho Panza, gordo baixo e de pés no chão, são tão conhecidos que até mesmo quem nunca leu as 1.500 páginas do livro de Cervantes já ouviu falar deles. É um caso de personagem mais conhecido do que o próprio autor. Más allá de la propia obra, Don Quijote dejó muchas obras más y de gran importancia. Dejó su obra, pero también dejó una vida muy interesante que deberíamos conocer y que, bueno, esta exposición da la oportunidad de poder llegar un poquito, conocer más ese legado. E há até quem queira estudar espanhol só para ler o romance na língua em que foi escrito. Todas as vezes que eu penso em espanhol, não simplesmente pensar em um moinho e acabar vendo gigantes. E um dos meus sonhos é justamente conseguir ler a respeito daquele moinho em sua língua original. Para marcar os 400 anos da morte de Cervantes, o fotógrafo espanhol José Manuel Navia decidiu percorrer os caminhos pelos quais o escritor passou. A ideia foi tirar fotografias que ele imaginou que Cervantes tiraria dos locais caso estivesse vivo hoje. Grécia, Itália, Portugal, Argélia e, é claro, Espanha. A trajetória de Cervantes foi tão errante quanto a de Dom Quixote. Ele foi soldado de guerras medievais e chegou a ser preso. O escritor, que morreu no dia 22 de abril de 1616, tinha algo do cavaleiro da triste figura. Estamos preparando muestras bibliográficas de las obras de Cervantes, obras de teatro, no sé, un sinfín de actividades culturales y académicas para que todo Brasil conozca más, no solo de la obra de Cervantes, sino también del propio personaje Cervantes, del Cervantes hombre y escritor. Conhecer um pouco mais da vida do escritor responsável por um dos livros mais vendidos do mundo, através de uma representação moderna da saga dele, agradou. Eu acho muito importante você trazer a cultura espanhola aqui para o Brasil, tanto que agora eu estou começando a fazer o espanhol exatamente para conhecer, uma cultura que eu admiro, que agora eu quero passar a curtir mais, assim. Quando você traz uma cultura que a gente não tem conhecimento, você adquire mais e isso você pode passar para outras pessoas, uma cultura tão excepcional que é a do Cervantes.
E a exposição fica em cartaz até o dia 16 de abril no Instituto Cervantes, na 707/907 Sul. A entrada é gratuita. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 8 da noite e aos sábados até às 3 da tarde. Esse vídeo, então, ele foi apresentado, produzido em 2016, né, quando foi comemorado 400 anos, então, do contexto aí. E nós vimos, então, que teve uma amostra de fotografia em locais que provavelmente né, o Dom Quixote passaria, ou Miguel de Cervantes passaria, e é uma adaptação moderna. Então, assim, fotografia, contar uma história antiga, um texto literário através de fotografias. Então, eu pensei também nesse contexto. Olha, professor Mauro. E aí, hoje, por onde será que Miguel de Cervantes passaria? Quais seriam os pontos turísticos ou um local muito bacana que ele deveria passar e fotografar? O que você pensa aí? Vem alguma coisa aí, alguma ideia? Ah, difícil, difícil. Eu não vou me arriscar. Mas, assim, voltando um pouquinho só para falar sobre o vídeo, da notícia, da reportagem, né? Falando sobre a obra de Miguel de Cervantes, toda a exposição, eu achei interessante porque, numa aula que teve hoje também aqui no 6º ano, a gente falou exatamente sobre isso, sobre a questão da experiência, do experimentar, né? E a questão do suporte, né? O suporte tecnológico, o celular, os leitores de e-book, eles acabam possibilitando que jovens dessa geração, que não estão tão ambientados com leituras de literatura um pouco robustas, né, como no caso dessa de 1.500 páginas, né, eles acabam tendo a oportunidade de experimentar obras como essas muito importantes de outras formas, de outros suportes. Então, daí está a importância de valorizar a tecnologia na educação, né? A gente está falando hoje dessa produção de podcasts e videocasts. Ou seja, são coisas que alcançam muito mais os jovens de hoje e eles acabam se interessando. Veja que jovens ali de 20, 16 anos ficando felizes por fazer a aula de espanhol e conhecer Miguel de Cervantes. Isso não seria possível se a gente continuasse mantendo suportes antiquados ou suportes de outros tempos, forçando com que isso ficasse na geração. Ou seja, a geração ela se adapta e as obras não precisam morrer. A gente só precisa adaptar os suportes, né, Pro? Exatamente. Então, assim, até na reportagem mostra, como você mencionou, jovens que estavam lá para verem essa exposição de fotografias. Então, um meio diferente de falar de literatura, mas assim que o contexto jovem. Tinha um outro vídeo que depois está para vocês analisarem, que também tem uma apresentação através de teatro de fantoches, dessa mesma obra. Também pode ser feita a realização, outra dica, que tem lá, assim, que você pode criar produção de histórias em quadrinhos. Tá? Então, são vastas as maneiras que você pode fazer a adaptação de uma obra. É como nós comentamos, vai de acordo com o meio de comunicação que você quer produzir, publicar. Então, o nosso contexto aqui, como usando o celular ou mídias sociais, vamos pensar agora o seguinte, tem uma atividade e vamos passar por etapas aí. Agora é com você. Agora você vai criar uma notícia fictícia, você vai inventar essa notícia sobre a obra de Dom Quixote, essa obra aí de Miguel de Cervantes. Você vai falar, então, pensa em uma maneira como você gostaria de expor essa obra. Nesse momento, eu pensei em podcast, então você vai fazer áudio. Mas o seu áudio, ele vai ser da maneira que você achar melhor. Você pode fazer ele o real, você pode parodiar, pode colocar nos meios atuais, enfim, é a criatividade nesse momento da produção e pensar como será o seu áudio. Isso aí não tem problema, mas tem que aparecer lá os principais, que não podem faltar. No caso, Dom Quixote e, pelo menos, o cavaleiro que anda com ele. Nesse contexto aí, vocês precisam pensar. Depois que pensaram nesse contexto aí, como seria a sua notícia atual sobre Dom Quixote? Só retomando aqui que eu não comentei, Mauro, eu esqueci de falar, onde provavelmente o Miguel de Cervantes tiraria fotos hoje. Sim, sim, que eu acabei refugando nessa, né? Então, talvez um ponto turístico, sei lá, de São Paulo, do Brasil. Hoje, quais são os locais assim mais interessantes? Não sei, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, um estádio. Eu acredito que eu tiraria fotos de locais assim mais modernos que tem a ver. E tratando também, falando dos jovens, provavelmente eu tiraria foto atual, sei lá, numa escola. Colocamos lá, na época dele não tinha essa questão do cinema tão utilizada, assim, embora nós estamos aí no contexto de pandemia, mas, né, um lugar
diferente. Sei lá, você poderia pensar em um contexto para tirar fotos e narrar essa história no contexto moderno, tá? Eu pensaria nesse contexto aí. Eu gosto de futebol, então provavelmente eu faria alguma coisa relacionada a futebol, porque eu sou apaixonada por futebol. Então, seria assim. Essa foi a minha ideia. Agora nós vamos ver o roteiro de como produzir o nosso podcast, o que vocês vão fazer em casa aí, e depois até mostrar para o professor, ou pode divulgar nas redes sociais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou pedir para o professor Mauro ler, então, o primeiro até o 5º item aí. Ok. Para isso, para realizar o seu podcast, né, temos um roteiro. Então, para isso, organize o planejamento do texto. É importante sempre, gente, planejar os textos, independente de que tipo de texto seja ou que gênero seja também, tá? O primeiro passo é quem é o narrador da história. Precisamos saber quem é o narrador da história e o foco narrativo, né? Se ele narra em terceira ou em primeira pessoa. Lembrando que em terceira pessoa ele não faz parte da história, ele simplesmente está olhando de fora. Em primeira pessoa ele se torna um personagem, né? Ele está dentro da história. 2. Quem são as personagens? Como elas se caracterizam. Então, pensar nisso também, tá? Você vai ter que escolher os personagens, as características dele. É importante sempre estar atento a isso, porque isso vai fazer muita diferença no roteiro do seu podcast. Onde a história acontece, pensar nisso, qual é o cenário, então o espaço, né, onde ela acontece. Isso pode ser bem detalhado, pode ser generalizado, mas é importante citar aí, escolher o espaço onde a história acontece. Detalhar o cenário é legal também. Quando a história acontece, é o tempo, né? Então, todos aqueles passos de uma narrativa, né? Quando a história acontece, em que tempo, ou em que momento, em que época, né? A gente pode colocar assim. O 5º passo, o enredo está nítido na gravação. Se for áudio ou vídeo, verifique os equipamentos necessários, há aplicativos para edição que são gratuitos, com os quais se pode acrescentar uma vinheta. Então, o enredo é todo o caminho que vai ser percorrido, né, da história, qual que é o objetivo da história, o que ela quer levar, o clímax, tudo isso aí vai ter que estar pensado já, né, a trajetória da história que você vai fazer o podcast, para aí o 6º e o 7º. Exatamente. Então, só retomando, porque como vocês irão produzir, então o professor Mauro faz o comentário, eu vou frisar novamente o que ele comentou, tá? Nesse quesito, então, não podem esquecer. Como vai começar o seu texto? Quem vai narrar? É você, outra pessoa? Então, dentro do contexto, pode ser feito vídeos ou áudios separados? Eu na minha casa eu consigo gravar um trecho, o colega está na casa dele e grava um outro trecho, dá para fazer isso? Então, vocês podem procurar aí também sites, procurar também aplicativos que conseguem fazer esse tipo de edição, tá? Então, pensa nesse contexto. Professora, mas como eu vou fazer? Para começar uma história, você tem que pensar na história. Então, a primeira coisa é escrever a história, para saber todo o contexto, como vai acontecer, explicar. Só terá só 2 personagens? Eu vou colocar alguém a mais? Eu vou fazer uma paródia? Não. Eu vou deixar desse jeito mesmo, eu quero acrescentar algo. Como serão esses personagens? Eles serão com as características antigas? Terão características modernas? A história, o cenário mesmo é só esse? Eu vou mudar de cena? A história acontece somente em um lugar, só em um momento? Eu posso trocar esse momento? Então, tudo isso é pensado, e principalmente quando vocês forem gravar. Pensar também, se na hora que forem gravar, na mudança da voz, na mudança de personagem, se vocês vão fazer uma fala específica para cada personagem, se o personagem vai falar de tal maneira. Aí, então, na parte escrita, vocês precisam recordar que precisa colocar a parte dos diálogos. E tem o diálogo, então precisa colocar o quê? Lá no comecinho, para ter a fala, professor, eles não podem esquecer na escrita? Ele precisa colocar o travessão, né, para iniciar a fala da personagem. Exatamente. Então, é importante, quando vocês forem fazer a parte escrita, não esquecerem dessa parte. Então, se vai ter o diálogo, então, travessão para indicar a fala de cada personagem. Eu vou colocar na fala um cenário específico, uma mudança de fala. Então, você coloca as rubricas para saber que ali há uma mudança. Quer colocar um som diferente, uma música, algo? Também precisa estar separado já na parte que vocês estão escrevendo. Isso vem tudo antes, pensando. Vinheta. Vinheta é uma abertura, uma musiquinha simples. Nós temos aí do Centro de Mídia uma vinheta, né? Quando vocês ouvem, assim, já sei, começou a aula, né? Então, tem que ter. É obrigatório?
Não, mas ela deixa o trabalho diferente, mais agradável, legal, né? Então, você já sabe que o trabalho trata daquilo. Toda vez que vocês estão ouvindo algo, normalmente já sabe que vai passar tal programa, por conta da vinheta, não é isso? Então, isso é importante. E agora, o 6º e 7º item, o professor vai ler e nós iríamos comentar também. Ok. No 6º passo, o que acontece no início, no meio e no final da história? Ou seja, dividir a história em 3 partes, né? A famosa introdução, o desenvolvimento e a conclusão, no caso da narrativa. O texto está coerente, é importante verificar isso, ou seja, se você está caminhando por uma progressão textual, né? Se você não está se contradizendo, esquecendo de linkar os acontecimentos, tudo isso faz parte do planejamento, né? E o passo 7, o nível de linguagem é adequado à personagem e ao contexto. Isso é importante, né? Primeiro que a linguagem, você tem que verificar a questão do público-alvo, né? Então, para quem você está escrevendo, né? Ou para quem você está fazendo o seu podcast também, que é o seu texto oral. E aí você vai verificar se a sua linguagem está adequada para esse público. E também aos personagens, porque se você está falando de um personagem, por exemplo, jovem, e ele está se pronunciando com um linguajar que não condiz com a idade dele, né? Então, assim, você pode estar cometendo aí algumas incoerências. Então, cuidado com isso na questão do linguajar também. Exatamente. Tanto que o texto, a parte escrita, né, logo no começo, nós vimos que ele está numa linguagem mais arcaica, uma linguagem um pouco não tão atual. E já as outras amostras já tem texto atual, já tem uma linguagem já acessível ao jovem. Então, isso é importante. Se o seu personagem, no caso Dom Quixote, for um jovem, então ele tem que utilizar a linguagem jovem, né, uma linguagem atual. Agora, se você deixou numa linguagem antiga, ou você quer um personagem já da maneira como é a tradicional, pensem também nesse contexto. A linguagem é essencial. Não pode fazer, não ficaria coerente, né? Até mesmo a linguagem, como a pessoa fala, um jovem falando de uma maneira muito arcaica, ou arcaica em si já é a ideia, né, de antigo, né? Então, não precisa. E pensa, se você for fazer uma paródia, uma adaptação, esse contexto está adequado? Essa paródia condiz com o que eu preciso? Essa fala é importante ou não? Então, e lembrando também, já que é um texto para ser publicado, divulgado, pensar em algumas expressões que não são adequadas ali no momento, né? Palavras assim, pejorativas, de baixo calão. Então, evitar não colocar no texto nesse momento, tá? Porque você irá apresentar. E nós tínhamos comentado também outro contexto ali, mas eu volto já com vocês. Agora vamos para o 8º e 9º para comentarmos. O 8º passo apresenta discurso direto com estrutura básica de construção de texto e desenvolvimento das ações. O discurso direto, lembrando que é a fala direta do personagem, né? Então, a estrutura, como a gente falou aqui, da pontuação, da forma de você adequar ali esteticamente a escrita do seu texto, né, para apresentar o discurso direto. O 9º passo identifica os nomes dos personagens antes das falas. Então, verificar se você vai fazer, por exemplo, em algum momento, a identificação do nome, para que as pessoas saibam quem é que está falando. Nos textos dramáticos, né, de teatro, geralmente vem já antecipado o nome das personagens. No 10º passo, apresenta rubricas que servem para orientar atos como movimentação, entonação, na fala, uma música, etc. Então, essas rubricas que eu estava falando é o estilo do texto teatral, né? As marcas do texto dramático. Vamos para o passo 11. O ambiente está adequado na tela. O ambiente está adequado às ações programadas. Apresenta sinais de pontuação adequados a esse tipo de texto, com os 2 pontos, travessão, para indicar a fala dos personagens, vírgulas, pontos de exclamação, interrogação e final. Isso é importantíssimo, porque você vai transmitir a sua informação, e se a pontuação estiver inadequada, você pode não ser entendido da forma como queria, né? Cometer alguns equívocos aí de entendimento. E não se esqueça de colocar um título criativo no seu podcast. Isso é importante porque chama atenção, né? E atrai a leitura, atrai os ouvintes para poder participar da sua obra. Exatamente. Então, vamos retomando. Se você fez primeira parte escrita, vamos lá, aí você depois vai ticar, vai
conferir se você checou cada item. Então, se o seu texto ele tem os personagens, ou as personagens, no caso que nós falamos, tem as personagens, essas personagens estão dentro de um cenário que você escolheu, e esse cenário aí condiz com a conversa, com a fala, tá? Com o que eles estão falando naquele momento. Depois, na parte escrita, esse contexto do texto, eu coloquei ali partes importantes, eu esqueci de colocar travessão para indicar que ali a fala de uma personagem, não pode esquecer essa parte importante. Até porque, na hora da produção do podcast, quando você já verificar o travessão, você já sabe que ali você tem já uma entonação. Tá? Ontem, na aula, o professor Tony falou um pouquinho sobre a parte da entonação, a parte de se preparar, de ter o cuidado com a voz, ler várias vezes o texto para você saber, né, como falar. Se tiver alguma dúvida, volta, pesquisa. Então, isso é importante na produção do seu podcast. E uma coisa importante ali, como nós falamos, já fez toda a programação, você viu, agora vai gravar. Mas antes da gravação, nós colocamos ali que você tem que verificar o local que você vai gravar, né? Pode gravar em qualquer lugar, professor Mauro? Com certeza não. Evitar ambientes com muitos ruídos, né? Porque você quer transmitir a mensagem, não quer que outras interferências atrapalhem, né? Exatamente. Então, procure um cantinho, um local onde não tenha muito barulho, que não tenha ruído. Procure, então, assim, chamar até mesmo os membros da casa, assim, os seus pais ou algum responsável para participar, mesmo que seja somente para alguma parte de tirar. No caso, se você for fazer a amostra de foto, seria tirar foto. No caso, se você gravar, também para auxiliar na gravação. Então, sempre precisamos desse contexto aí, um local, um ambiente agradável. Precisa ser um local amplo? Não. Pode ser um espaço pequeno, um pequeno espaço ali, desde que ele esteja naquele momento em silêncio. Nem sempre dá para gravar totalmente em silêncio, né? Mas podemos buscar isso. E depois que você já fez o seu texto, colocou um texto um título bem criativo, né? Moderno, um título aí que tem a sua carinha, você pode mostrar esse trabalho para o seu professor, você pode divulgar nas redes sociais, só que lembrando, né? Tem que ter um termo de autorização, se você for pedir, ou outra pessoa participar da sua atividade, tá? Tem termo de autorização para fazer, tá? E nós vamos comentar aí, fala com o seu professor. Então, nesse momento, nós vamos falar o que nós vimos. Nós vimos, então, nessa aula, a linguagem, a estrutura de textos de áudios e escritos. E deixamos como sugestão para vocês adaptarem a obra de Dom Quixote, aí, né? A obra muito boa de Miguel de Cervantes. E nossa aula acabou, né, professor Mauro? Acabou, infelizmente, pouco tempo, mas foi um prazer. Avaliem a aula aí, está aí o QR Code, o endereço para você avaliar a aula e dizer o que achou da nossa aula de hoje, falando sobre a questão do podcast e videocast. Lembrando do nosso Miguel de Cervantes e Dom Quixote. Exatamente. Muito obrigada. Não esqueçam de avaliar a aula. Um abraço, até a próxima. Tchau.